Estamos começando mais uma dividida aqui pelo canal. Muito obrigado pela sua audiência. Não esqueça de deixar o seu like, inscrever-se no canal. Nessa dividida, dividindo informações e opiniões, destaque, preste atenção, destaque para os principais pontos da entrevista do presidente Júlio Casares à jornalista Mônica Bergamo. Lembrando que no ano passado, quem conseguiu o grande furo da história da W Torre em parceria com São Paulo foi esta jornalista, a Mônica Bergamo, que agora faz uma grande entrevista com o presidente Júlio Casares. Nessa edição aqui do Dividida, vamos trazer os principais pontos dessa entrevista e depois falando um pouquinho a respeito do que tem pela frente aí o São Paulo em termos de desfalques, em termos de reforços. Daqui a pouco a gente fala, mas vamos lá. Primeiro focando na entrevista do Júlio, né? Que começou também falando a respeito um pouco da sua infância na Zona Leste, das dificuldades de ir para o estádio do Morumbi, de ir com o pai, a mãe preparar os sanduíches de mortadela. Eu acho que talvez assim refletindo a infância de muitas pessoas, né? Que no passado assim o Morumbi tinha uma dificuldade muito grande para as pessoas, era muito distante. No caso do Júlio, ele morava lá de Itaquera, né? E para chegar no Morumbi, naquela época, com poucos meios de transporte, não tinha metrô e etc e tal, ficava muito difícil de chegar mesmo. Hoje, graças a Deus, com o metrô praticamente na porta, viabilizou a chegada do torcedor, não importa de onde, chegando com mais facilidade. Mas falando a respeito dos pontos que não tangem a sua vida, mas falando a respeito dos pontos que tangem sim a sua administração, a respeito da promessa de títulos, se ele prometeria títulos para 2024. Diz que não promete títulos, mas promete uma equipe que vai honrar, que vai ter garra e que vai lutar por todos eles. Mas, lógico, prometer por títulos, aliás, não faz sentido. Nenhum presidente promete título. A respeito, atenção, a respeito da parte fiscal, a respeito da parte que importa, parte muito importante sobre a dívida. Ele falou, Júlio, em entrevista para a Mônica Bergamo, disse que a dívida hoje do São Paulo está por volta de 600 milhões de reais. Será? Será que não estaria mais, não? 600 milhões de reais. E que é uma dívida administrável e que a dívida de curtíssimo prazo é de 250 milhões de reais, que daqui a pouquinho deve melhorar um pouco a situação, acredito eu, com possível entrada de dinheiro aí, a respeito das negociações da Libra, das negociações de direito de televisão. A respeito da parceria com a W Torre, né? Que inclusive a mesma jornalista que, que está entrevistando, que entrevistou o Júlio, Mônica Bergamo, é a mesma que deu furo de reportagem no fim do ano a respeito da W Torre. Vamos lá. A respeito dessa parceria, com as palavras do Júlio, abre aspas, eles vão recuperar os recursos na arrecadação dos eventos, na venda de alimentação e bebidas, nos jogos de futebol, na venda dos camarotes, das lojas e do name rights. Eles vão ganhar dinheiro e nós também, mas ninguém vai mandar aqui. Aí, abrindo um pouco os parênteses aqui, foi cutucada no porco? O dono será sempre o São Paulo, que vai ter autonomia e mando. Na hora em que o desenho ficar pronto, nós vamos fazer um roadshow para apresentá-lo aos grandes fundos. Detesto dar prazo, porque dependo de terceiros, mas o São Paulo vai fazer 100 anos em 2030. E eu espero que até lá a gente consiga oferecer essa plataforma para a cidade, fecha aspas. Ainda a respeito da reforma do Morumbi. Segundo palavras do Júlio, ele quer que as cadeiras cheguem perto do gramado, né? Então ele quer que. Aí não deu para entender bem se são as cadeiras intermediárias, as terras. Bom, ele quer que as cadeiras cheguem à beira do gramado. Ok, perfeito. Isso aí é fundamental. Mas que o estádio continue tendo suas características de um estádio raiz, né? Que ele não perca, que o Morumbi não perca as características. Aí é bom lembrar também, o Morumbi ele é tombado, eu não sei se parcialmente, totalmente, essa é uma questão para depois a gente levantar e trazer aqui para vocês, né? Quando há um tombamento, como funciona para mexer com esse tombamento? Dá para mexer com parte? Dá para mudar alguma coisa? Não dá, né? E ainda a respeito da cobertura no estádio, ele destacou o seguinte, que ele é contrário a uma cobertura total, que ele gostaria apenas da cobertura
necessária para a realização de eventos naquilo que se julga uma mini arena atrás de um dos gols, seja para uma partida de tênis, seja para um show, ou seja, uma cobertura que pegue apenas uma parte do estádio, né? Para que esses eventos, então, esses eventos possam ter a proteção do mau tempo. Ainda a respeito da retomada de eventos para o estádio do Morumbi, ele disse, ó, quando eu cheguei no São Paulo, o São Paulo tinha perdido praticamente todos os eventos para o Allianz. A única ferramenta que ele tinha para tentar retomar negócios, seja com Time for Fun, Live Nation, é a questão preço. Aí ele falou, pô, se o Allianz cobrar 1,5 milhão, vou cobrar 1,2 milhão e através do preço, não que esses sejam os preços reais de uma diária ou de uma locação total, até porque eu acho que ele não diria a realidade de valores, mas assim, e de fato, a única coisa que o São Paulo hoje pode fazer para retomar os shows e eventos é brigar no preço, né? Porque hoje o organizador de evento tem muita despesa, né? E o São Paulo, ele não tem as mesmas necessidades financeiras do seu estádio, como tem, por exemplo, a W Torre com o Allianz, né? A W Torre ela precisa pagar, retomar todo aquele dinheiro que foi gasto para a construção do Allianz. No caso do Morumbi, o estádio já está pago. Então fica mais fácil para o São Paulo fazer diárias de locação mais baratas. E talvez até por isso o São Paulo tenha reconquistado uma parte dos shows, inclusive com esse contrato com a Live Nation, mas ele deixou bem especificado de que assim, o São Paulo é que determina as datas que essas empresas podem utilizar o Morumbi, né? Então, por exemplo, inclusive parece que já está marcado aí para esse ano aí, deve ter AC/DC no estádio do Morumbi, entre outros eventos. Bom, isso, no meu entender, foi o que teve de mais importante das respostas do Casares. Comente, o que você acha a respeito do que ele falou da dívida, de W Torre, de parceria, de cobertura, de estádio raiz, de chegar perto do gramado, manutenção das características do estádio. Comente aqui. Agora, a respeito do time, né? Respeito do time, São Paulo que precisa se recuperar. Novo Horizontino passou o São Paulo, tem um jogo a mais, mas o Novo Horizontino passou o São Paulo e o Novo Horizontino hoje joga mais que o São Paulo. Hoje o Novo Horizontino está bem mais arrumado que o São Paulo, está jogando melhor do que o São Paulo, passou o São Paulo. O São Paulo pode se recuperar nessa pontuação se ganhar do Guarani, ou, por exemplo, se ganhar o jogo contra a Inter de Limeira, que é o jogo que falta, que dá essa diferença. Porém, o São Paulo não terá a sua dupla titular. Não vai ter o Arboleda expulso e também não vai ter o Diego Costa suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Ainda, o Lucas pode voltar. Inclusive, a esposa do Lucas fez um post dizendo, né, que se Deus quiser, meu carinha estará em campo no próximo jogo. Precisamos muito da individualidade do Lucas, como a gente precisou da individualidade do Ferreirinha e do Eric, e por que não do Caleri na questão do segundo gol do São Paulo contra o Red Bull. Porque o sistema de jogo de São Paulo tá bagunçado, Carpini precisa arrumar. Então São Paulo agora tá vivendo mais da individualidade do que coletivo, tá bom? A gente volta em breve com mais divididas aqui no nosso canal. Deixe o seu like, inscreva-se, valeu!